E uma coisa que eu queria falar também é que sobre o próprio arco de Thriller Bark, né? Porque a gente já passou por alguns arcos que são arcos super, digamos, respeitados pela fanbase de One Piece. Então, Alabasta é um arco, Water 7. Skype a gente comentou, né? Porque nem tanto ele é respeitado, por mais que seja um arco que eu considero muito bom. Um dos melhores. Um dos melhores. Um dos melhores. Ou melhor. Mas Thriller Bark, eu acho que, assim como Skypiea, ele entra dentro desses arcos que são super contestados, né? Sim. Inclusive, tem até um termo que o pessoal usa pra representar o Thriller Bark, que é o Filler Bark, né? Uhum. Que é tipo um arco filler dentro da história. O que eu acho que não faz o menor sentido. O menor sentido. Galera é burra, né? Mano, vamos ser honestos. Hoje, a gente tá em 1 ano, certo? No momento da gravação desse cast. Provavelmente ainda tá quando ele lançar. Mano, só você olhar Thriller Bark e ver o que tem de 1 ano em Thriller Bark, se você falar que é filler, você, pelo amor de Deus, não tem jeito. Tem Holy Cake também, né? Putz, tem muita coisa. A gente tava conversando aqui em off, né? E eu comentei isso com o Lucas Equivalente, que pra mim, Thriller Bark, ele é um marco em One Piece que ele divide. Ele divide o que é antes de você começar a conversar sobre o Novo Mundo e depois. Porque tem muita coisa que vai acontecer no Novo Mundo pra falar de Thriller Bark. E eu acho que ele, tipo, expande um pouco o universo, porque eu sinto que antes de Thriller Bark é uma aventura do Luffy ali crescendo e virando, tipo, um pirata famoso, mas esse é um marco de, tipo assim, a tripulação do Chapéu de Palha como uma tripulação perigosa e famosa no mundo inteiro, pra o que eles eram antes, tipo, uma tripulação forte, mas desconhecida, sabe? Ali a gente tá experimentando coisas que a gente nunca viu antes, sabe? Porra, o Rob Lucci era super forte, mas ele era um cara muito bem treinado com uma Zoan, sabe? Ok. Ele não é, tipo, um cara que tem uma ilha, que é um barco, e ele tem toda uma tripulação de zumbis, e ele quer ser o rei dos piratas, ele já foi no Novo Mundo e se fudeu, sabe? Ele é o Shichibukai, e aparece outro Shichibukai. O nível, digamos, de perigo e o nível de expansão de universo, ele é muito maior em Thriller Bark do que nos arcos anteriores. Eu sinto isso. Sabe o que é? É que existem 2 marcos, né? A gente falou de Enies Lobby no último podcast, e lá o Luffy, ele declara uma guerra contra a Marinha, né? A gente vê, de fato, as consequências desse ato em Thriller Bark. Até porque, se eu não me engano, eles não ficam muito tempo, né? Espacialmente no anime e mangá. Noite. Então, eles ficam muito pouco tempo em Thriller Bark. Então, mesmo, se eu não me engano, no período de um pra outro, já tinha saído a nova recompensa do Luffy, mas mesmo assim, é tipo outro feito muito grande em muito pouco tempo. Exato. E tem pouco tempo também, eles saem ali de Water 7 e começam a navegar. Se você parar pra pensar, rolou 2, 3 dias, eles estão em Thriller Bark. E é incrível você parar pra pensar nisso, porque a consequência, ela vem em vários âmbitos. Que nem você falou do Rob Lucci, Crave. Em uma conversa, o Moria comenta quando chega o Kuma lá, de tipo assim, o Kuma fala, você vai realmente derrotar ele? Porque o tal do Rob Lucci perdeu. E aí o Moria, não é assim. Então você começa a ver que, tipo, caralho, as pessoas conhecem. Esses são nomes de pessoas conhecidas em todos os mares. E, tipo, se você derrota um deles, você afeta o mundo. Antes você não tinha muito essa perspectiva em One Piece até então. A gente tá falando de gente, tipo, muito influente, tá ligado? Muito influente. Sim. Por exemplo, quando eles chegam, um dos motivos de eles pegarem os chapéus de palha e tudo mais, tipo, eles querem as sombras e tudo mais, mas eles veem que eles são importantes porque eles olham e falam, puta, essa tripulação inteira aqui vale 600 milhões, sabe? Eles fazem a soma lá, vale 600 milhões, que é, tipo, é alguém que já é muito relevante no universo de One Piece, sabe? É uma tripulação que já é muito relevante. Sim. E a consequência também de que, nem a Marinha no começo de One Piece, tipo, o Smoker tá lá porque o Luffy é um pirata. Não é porque o Luffy é o Luffy, né? Ele só tá lá por causa disso. Nesse caso, quando a gente chega em Thriller Bark e a Marinha manda alguém, eles estão perseguindo especificamente os chapéus de palha. É a primeira vez que isso acontece. Que, de fato, eles estão sendo perseguidos por serem quem eles são. Aí você virar e falar, Filler Bark, pô, aí você não conhece do universo de One Piece, tá se preocupando só com a porradinha, né? E ao mesmo tempo eu acho que é isso, sabe? A maior reclamação que as pessoas têm a respeito de Thriller Bark, acho que nenhum fã daqueles que são os que mais gostam de porrada e tudo mais, que estão pelas lutas, acredito que acha o final do arco ruim. Porque o final do arco é isso, né? Sim. E eu
Eu acho que ele é bem efetivo nisso. As pessoas reclamam porque o arco tem uma grande parte, e eu creio que a maior reclamação é essa, que é muito de construção de universo, muita comédia, certo? É muito dessa coisa que, porra, às vezes não agrega tanto pro fã que tá só a fim de assistir porrada. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que as qualidades de One Piece estão nisso. Sim, sabe? Sim, eu concordo com você. Essa é uma conversa que a gente tava tendo antes, eu, Carlos e o Valente, de que eu tenho uma impressão, não sei se você também, de tipo, talvez Thriller Bark tenha sido o último arco do seu tipo em One Piece. Até hoje, assim, na história. Ele foi o último que foi assim, tipo, um novo lugar, completamente desconhecido, a gente não sabe nada do que tá acontecendo, é full desenvolvimento de universo, conhecer, comédia. Eu acho que não, porque a gente teve Zou ainda, certo? Mas se você parar pra pensar, tipo assim, no arco completo, Zou é um arco tão de transição, ele não tem o começo, meio, fim de Thriller Bark, por exemplo. E ele tá preso numa trama gigante de começa no começo do Novo Mundo e não terminou até agora, né? Sim, então, qual que é a possibilidade de hoje eles irem pra uma ilha, meu Deus, que ilha é essa? Eles descobrem, tem alguém desconhecido lá e sei lá o que. Não, você vai encontrar o Jack, você vai encontrar sei lá quem, você vai encontrar alguém que tá ligado a uma outra trama que envolve isso. E, tipo, é natural, isso não é algo negativo, tá ligado? Eu não tô falando, tipo, não é crítica, não é nada. Existe um ponto, que nem você falou, o Thriller Bark é um ponto de virada. Daqui pra frente é outra coisa. One Piece se torna um negócio sobre um universo complexo que tá interconectado, tudo, sei lá o quê. Thriller Bark talvez tenha sido a última experiência que a gente teve dessa de uma exploração nova, do desconhecido, e inclusive por bater nesse desconhecido que as coisas vão ter um efeito tão drástico quanto elas vão ter no futuro, tá ligado? A última vez que teve aquele sentimento de a descoberta só pela descoberta, né? Não tá necessariamente entrelaçado com uma puta trama por em volta e tudo mais. Eu concordo, cara. Eu acho que tanto o Thriller Bark quanto o Skype são os arcos mais isso, né? Sim. Mais tipo aventura pela aventura, mais a construção de universo é mais importante do que a consequência das batalhas, né? Isso, sim. Então, sim, concordo. Parando pra tentar entender o porquê as pessoas acabam não gostando tanto de Thriller Bark, eu comentei com o Lucas, e aí até fazendo uma comparação com o arco que vem antes, que é as lutas que tem em Enies Lobby. Eu acho, tirando a Perona, os dois secundários do Moria meio chatos, tá ligado? A forma como eles são desenvolvidos na história. Não são chatos, mas como são pessoas, cara... horrorosas, né? Horrorosas, né? Nossa, o que faz sentido tematicamente eles serem horrorosos. Mas, em questão de luta, a luta desses dois não é interessante também. Não é muito interessante. Então, era isso que eu ia falar, porque você sai de uma catarse de lutas absurdas, assim como você tem em Enies Lobby, e pro fã que quer ver a luta, talvez seja o maior momento de One Piece junto com o Marineford, e aí você entra num arco que você tem uma luta que eu acho maravilhosa, que é a luta da Perona com o Sop. Sim, é incrível aquela luta. E você tem depois só o payoff no final com o Wars e o Moria. E tem o Zoro versus Kuma também, que é legal. É legal. Então, tipo, mas não demonstra um peso, tá ligado? Pra essa galera que quer só a lutinha. Então eu entendo nesse sentido. Mas não só isso, tipo, né? Convenhamos que o Moria, em questão de luta, ele nem é tão bom assim, né? Ah, isso sim, Valente. Mas, Valente, é muito mais o Oz do que o Moria, né? Ah, não, sim, com certeza. É tipo, o negócio é que o Moria, ele é ele é um perigo muito maior com o exército e com o poder que ele tem do que um grande lutador, né? Ele até comenta, né? Meu sonho é ser o rei dos piratas sem me mover, né? Praticamente. Eu vou construir a tripulação mais forte do mundo. E até uma perspectiva diferente, porque quase todo mundo que os Chapéus de Palha vão enfrentar até então é sempre o cara é forte, ele. Nesse caso a gente tá vendo um cara que ele é derrotado. Ele perdeu porque ele não era forte. E tipo... E assim, uma coisa também é que, cara, é um paradigma diferente, sabe? Vocês lembram quando o Bella me fala que essa era dos piratas sonhadores, que querem ser do rei dos piratas, ela não existe, sabe? Sim, sim. Isso é um papo de quem não conhece o mundo de One Piece, sabe? Isso aí. Porque a partir do momento que eles chegam nos caras que estão no Novo Mundo, todos os caras do Novo Mundo querem ser rei dos piratas, tá ligado? Exatamente. Esse é o papo do fracassado que nunca passou da linha, né, mano? Tipo assim, o Moria, ele não é tão forte quanto a galera do Novo Mundo, mas ele esteve lá e ele sabe que o buraco é mais embaixo, sabe? Sim, tipo, ele sabe que lá tem os caras que tem os poneglyphs, lá tem gente muito forte, as pessoas lá estão realmente atrás do One Piece também, não é só os piratas que a gente tinha visto antes, era uma galera que tava atrás de poder, tava atrás de dinheiro. Aqui a gente tá começando a ver uma galera que tá afim do lance da pirataria mesmo, de ser o rei dos piratas, e é isso, sabe? Sim. Que é um paradigma bem diferente, assim. Mas
assim, eu acho que essas críticas do Filler Bark não fazem sentido nenhum. E eu acho que tem arcos muito mais criticáveis de One Piece, viu? Tem. Eu acho que esse arco, inclusive, eu acho que a gente já comentou, talvez os maiores defeitos sejam ali o Hogback, né? E o Absalom, mas, tipo assim, fora isso, é um arco curto, né? Eu acho que tem muito pouco problema. Super engraçado, cara. Mano, acho que cagalhei de rir. Eu acho bizarro, tipo, a galera criticar a parte lá da mansão Hogback, falar que é enrolação e tudo mais, sendo que ela tá, tipo, construindo um puto universo ali, saca? Da ilha e tudo mais, e, tipo assim, não reclamar, e, cara, eu vejo muitas poucas reclamações de Ethical Brothers em Punk Hazard, não constrói nada. É foda. Tipo, isso que eu não consigo entender, por que a galera critica... Tipo assim, se você vai criticar uma enrolação que não chega a lugar nenhum, por que a galera critica Thriller Bark ou Skype e não reclama de Punk Hazard, sabe? Pô, mas aí é chutar cachorro morto. Isso mas mano, as pessoas chutar cachorro morto. Mas eu vou falar. Não reclamam de Punk Hazard, mano. Não reclamam. Mas eu vou te falar, o tempo que Punk Hazard, e foi até rápido, ele foi muito eficiente em mostrar, tipo assim, um cenário inteiro dessa ilha, e mesmo em um ano que a gente tá recente, eu acho que todo mundo concorda, o ano tá sendo um arco muito da hora. Ele passou muito pouco tempo explorando toda uma cultura de Wano, passou por alto das histórias de outros, tipo, é o Oden que fala, é sei lá quem que fala, e mano, você não viu a vila, você mal conhece as pessoas, tem um personagem dali, tipo, você não explora muito dos visuais de Wano. O Oda, inclusive, ele fala que ele tá fazendo isso, colocando mais fácil, que é pra história andar mais rápido. Isso o Oda fala. Tipo, não precisa ir por mim, vai ver um SBS da vida ali, e ele vai falar que ele tá fazendo porque ele tem que ir mais rápido, ele tem que contar mais história. Porra, você não vai apreciar o arco em que ele ainda fazia isso, saca? Tipo, que ele teve esse cuidado. Agora, essas ligações que eles fazem com os outros, com o futuro de One Piece, tem uma parte que eu olhei assim, eu falei, tá, o Oda cagou e só esqueceu dessa parte, que tem uma parte que ele comenta que o Moria consegue bater de frente com o Kaido. Eu olhei assim, não, irmão, não. Não, mas tipo, eu até concordo que isso pode ser um pouco de problema, assim, mas o forte ali da tripulação do Moria nunca foi ele, e sempre a tripulação que ele construiu ao redor dele. A gente sabe que pré-time skip, o Moria ele tem 48 anos, certo? Então, tipo, é um pirata que já tá rodando há algum tempo. Pelo que eu entendo, a tripulação dele atual, que a gente vê em Thriller Bark, ela é muito mais fraca do que ela era antes, sabe? Sim. Tipo, é a impressão que eu tenho. Ele perdeu, ele fala. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo quando ele tocou o Kaido. Perdeu tudo, sabe? Sim. Então ele tá reconstruindo pra tentar voltar pro novo mundo. Inclusive, falando de tripulação, é legal lembrar que o barco do Moria é considerado o maior barco de One Piece, né? Ele acho que ele até hoje ele é o maior barco do mundo, isso. É falado já. Por causa que é uma fodendo ilha inteira, né? Sim. A porra do barco. É bizarro, cara. O conceito é muito foda. É que por si só, o Moria, ele é um perigo por ele estar em Thriller Bark. Porque muitos barcos, a gente vai falar do começo do arco, do Thousand Sun e tal, muitos barcos vão ser destruídos só de chegar perto de Thriller Bark. Eles vão chegar na Mist lá, na névoa, vão ficar perdidos, vão bater, vão quebrar, e tipo, não importa, a tripulação, você pode ter a tripulação mais pica do mundo, tá ligado? Tá os caras de Akuma no Mi, o barco não navega, é morte. Não tem essa, tá ligado? E isso é um fator muito grande, tá ligado? No universo de One Piece, que muita gente nem leva em consideração quando fala do peso dos Chichibukais, por que eles estão ali, tá ligado? Esse tipo de coisa. E é um bagulho que quer não, o Oda ele explora com certa frequência, né? Em determinados arcos, ele sempre fala de tipo, porra, Moby Dick, que apareceu em Marineford, Thousand Sun e Going Merry, tá ligado? Os dois barcos. É um bagulho que é super relevante pra série e que volta e meia ele fala sobre, né? Sim, os barcos são muito relevantes. O quanto que a gente não vê hoje a função do Law usar um submarino, tá ligado? Então. E eu acho que é outro momento só que a gente vai ver um barco tão colossal assim, uma projeção tão grande com a Germa, né? Futuramente. Acho que é o único próximo nesse sentido que a gente pode lembrar. Se você for considerar, né? Se você for considerar a tropa do Barba Branca inteirinha como mas aí tipo uma frota de barcos, a dele também é fodida. Frota sim.